Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do fuso horário de cada um de vocês que estão ouvindo. Como falei no vídeo passado, gostaria de dar uma visão geral para os iniciantes, pessoas que tenham pouca noção sobre computadores, começando pela parte de quando a pessoa clica no botão de ligar, ou seja, o botão on-off. Cada computador tem um lugar diferente, depende da versão do computador, a marca, etc. Então, não tem como dizer a forma de ligar. Isso tem um botão em qualquer parte do teclado, atrás, lateral, e após a pessoa clicar nesse botão para ligar o computador, isso falando para aquelas pessoas que raramente já mexeram em computadores, como pessoas mais velhas, etc. E mesmo algumas pessoas mais novas que não é da área, trabalham em outras coisas, que não necessitam um computador, então tem uma certa dificuldade. Então, falando para essas pessoas que estão mesmo iniciando, uma das primeiras coisas, ou a primeira coisa quando ligam um computador, é ver a parte de inserir os dados de acesso no computador, os dados de acesso no Windows, ou seja, outro sistema operativo, que no vídeo posterior a gente pode falar sobre versões de sistema operativo. E eu estou gravando agora no Windows, sistema operativo do Windows. A versão do meu Windows é a versão 10, Windows 10. E nesse caso, tudo que vai ser abordado aqui é relacionado sobre o Windows 10. Mas voltando novamente, quando a pessoa liga o computador, aperta o botão de ligar o computador, vai então entrar na parte dos acessos, os dados de acesso, ou seja, o usuário, o nome do usuário, que pode ser um nome ou um e-mail, dependendo de como a pessoa fez a instalação do Windows, porque normalmente vem já instalado, mas isso a pessoa pode configurar. Normalmente, quem não tem muita noção paga uma pessoa e a pessoa dá os dados de acesso. Vai entrar nessa parte. Antes de falar dessa parte sobre os dados de acesso, que é a imagem posterior, só mostrando essa primeira imagem que vocês veem aqui, são as layers de um computador. Essas layers do computador são, na verdade, tanto para computadores portáteis, que são os laptops, ou podem ser para os computadores de mesa normais. Nesse caso aqui vocês veem um portátil, então essa terceira layer aqui, que são as partes eletrônicas, elas têm nos outros computadores normais, só que estão na motherboard em vez de estar aqui abaixo do teclado do portátil. Então, falando sobre essa primeira layer aqui, isso é exatamente a tela do computador que nós vemos, como eu falei sobre os dados de acesso. Essa imagem eu tirei da internet. Tem aqui a pessoa e seu usuário, e aqui do lado na lateral tem somente um usuário, e aqui se a pessoa quiser entrar com outro usuário. Suponha que quer criar um novo usuário, ou que já tem um novo usuário, então vai clicar aqui e vai inserir os dados de acesso do novo usuário. Então essa é a primeira layer, ou seja, o que nós vemos ali no ecrã, a seguir ligar o computador no botão on-off. A segunda layer, que é essa, assim que coloca os dados de acesso, ou seja, os teus dados do usuário e da senha, a password que é a senha, desculpa, eu falei password, mas que é a senha, então vai entrar aqui nessa segunda layer, que eu já vou mostrar também a seguir no meu desktop. Desktop é exatamente essa parte aqui, que é o que está lá dentro do computador quando vocês entram com os dados do usuário, ali na tela do computador, que vocês vão ver, que é onde estão os icons e etc, que eu já vou explicar o que é essa parte. Então é essa parte aqui que nós vamos ver. Eu tenho no meu desktop, ou seja, ali na entrada, no que vocês vão ver na tela, a seguir é colocar os dados dos usuários. Eu tenho vários icons, vários ficheiros espalhados, porque eu quero explicar exatamente como cria, como apaga, como que insere atalhos, essas coisas, como ver as propriedades de cada ficheiro instalado, etc. E na terceira layer aqui, a parte eletrônica, isso é uma coisa que só interessa aos eletrônicos, então não precisa ser abordado. Então, como eu falei, a seguir aos dados do usuário, ao seguir ligar o computador, vai vir a parte dos dados do usuário, que é essa imagem
a seguir, que é mais ou menos isso. Depende do que cada usuário tem no sistema operativo. Então aqui vai vir simplesmente uma foto com a data, horário, essas coisas. Quem tiver um computador que não é touchscreen, em inglês, que é sensível ao toque, no caso vai dar 2 cliques aqui em cima da imagem e vai vir a parte do usuário. Quem tiver um touchscreen, que é o meu caso, é só passar o dedo de baixo para cima, de qualquer forma que ele vai seguir a mesma coisa como se fosse com os 2 toques. Então, a seguir os 2 toques vem essa imagem. Nessa imagem já vai vir o seu nome aqui no usuário. Aqui está outro usuário, só para não colocar nome de ninguém. Então vai vir aqui o seu nome de usuário e o que você vai colocar aqui, que são os seus dados de entrada de usuário, exatamente como está lá em cima. Ou se for um e-mail, no caso eu coloco o e-mail, que é o meu caso. E aqui vai colocar a senha, depois ou clica no Enter no teclado do teu computador, ou simplesmente clica aqui nessa setinha. A seguir a isso, vai entrar na janela do teu computador. Nesse caso aqui, vou tirar essa imagem, vocês vão ver a tela do meu computador, como eu disse, que está cheia de ficheiros, da mesma forma que vocês podem ver aqui embaixo, que são alguns dados que a seguir apagar já não estão mais aqui, e esses da esquerda que são fixos, que também posso explicar essa parte. Então, quando sai dessa parte do usuário, nós vimos para aqui, ou seja, já entrou, o computador já está ligado, já acessou com os dados de acesso, e aqui então está o seu ecrã. Tudo que você utilizar vai estar aqui, seja no desktop, que é essa parte, ou seja em alguma parte como ficheiros de imagem, como documentos, por exemplo, e nesse caso seria procurar. Algumas pessoas, quando não têm uma noção básica, deixam normalmente tudo aqui. Eu só deixo quando necessito mesmo, depois eu arrumo tudo. E na verdade só estão aqui porque eu queria mesmo mostrar para vocês como que tratava dessa parte. E a nível dessa parte que eu queria explicar, tirar tudo isso que está aqui. Eu já cliquei aqui em uma pasta com a data de hoje e aqui, isso tudo, todos esses ficheirozinhos que estão aqui, eu vou colocar ele aqui dentro. Isso são ficheiros, por exemplo, quando estou usando algum documento do Word ou faço uma guarda, por exemplo, em PDF, ou simplesmente recebi um PDF por e-mail, eu baixo, faço o download e guardo aqui, em vez de guardar em outro lugar, porque é um uso rápido, uma coisa que eu necessito rápido, depois, como eu disse, eu guardo nos locais destinados. Nesse caso aqui que eu tenho pastas e tenho ficheiros como PDF, Word, por exemplo, poderia ser um ficheiro de texto, que também tem aqui do lado direito. Esses ficheiros nós simplesmente usamos na medida, esse tipo aqui, por exemplo, Word de texto, PDF. E esses ficheiros vão ser todos colocados nessa pasta para ficar uma coisa mais organizada. Então, o que vocês fazem? Com o mouse, o rato, clica em qualquer lugar com o lado esquerdo do mouse e arrasta simplesmente, só arrasta essa parte. Ele vai selecionar todos os ficheiros e pastas que estão aqui no ecrã. A partir do momento que tiver tudo selecionado, você simplesmente arrasta do lado esquerdo na mesma do rato, clica o dedo, fica fixo, firme, arrasta e joga aqui dentro. Todos esses ficheiros vão passar ali para dentro. Da mesma forma que fizemos com esses, vamos fazer aqui com esses 3 que não ficaram selecionados e vamos também jogar eles aqui para dentro da mesma pasta. Então, clica em cima, firme, arrasta e solta. Quando arrasta ele e solta em cima da pasta, ele será jogado ali dentro daquela pasta. Aqui, e agora peço desculpa porque eu não falei no início, o meu sistema operativo está com o idioma original do país que eu comprei o computador. Então ele tá com esse idioma que eu não fiz nenhuma formatação, mesmo porque na altura que eu comprei eu não queria ter ele no português, então ele tá mesmo aqui com o idioma do país que eu comprei.
Isso quando eu for explicando alguma coisa, eu vou explicando e falando em português, por isso as palavras em questão não teria muita importância. Mas num vídeo futuro eu posso fazer, em vez de fazer como aqui que está captando a tela do computador, eu posso fazer, que isso aqui é uma parte dinâmica na captação, eu posso fazer uma parte não dinâmica, uma parte estática, e coloco simplesmente fotos num slide, como foi o vídeo anterior, e nesse caso não aparecem as palavras e eu posso manipular as imagens de forma que apareça tudo em português. Nesse caso aqui eu tenho um ficheiro aberto, ele está dizendo que eu tenho um ficheiro aberto, então eu não posso colocar essa pasta aqui ali dentro. Isso é um curso que eu faço, essa é uma escola do Brasil que eu faço cursos de e-learning, ou seja, ensino à distância, já há muitos anos, desde essa época, no Brasil. Tem alguma coisa por aqui aberta, não sei o que, não vou olhar, então eu vou colocar aqui, ó, pular. Então, esse ficheiro não será guardado lá dentro. Vou puxar essa pasta aqui para ficar tudo em ordem. E como eu ia dizer antes, aqui tem o lixo, a caixinha do lixo. Tudo que nós apagamos vai aqui para dentro. E para mostrar essa parte para quem quiser, por exemplo, aqui vai vir alguns ficheiros. E nesse caso aqui, todas as coisas que eu já apaguei há muito tempo. E eu vou clicar aqui, ó, que é para eliminar todos esses ficheiros que estão aqui dentro. Porque nesse caso, quando apagar todos os ficheiros que estão aqui dentro, eu vou apagar um documento qualquer que eu tenha aqui. Eu não sei bem o que. Vou apagar, por exemplo, estas coisas que estão aqui. E também já explico que podemos apagar definitivo ou simplesmente voltar lá e voltar a reativar os ficheiros para a pasta onde estava em questão. Esses 3 ficheiros aqui, ou vocês clicam no mouse do lado direito do mouse, do rato, do lado direito, para que ele apareça tudo, todas as propriedades dos documentos que estão ali. Em alguma parte aqui vocês vão achar em português apagar. Nesse caso eu nunca uso isso aqui porque eu utilizo, muito raro utilizar o rato, eu utilizo sempre o apagar do teclado, que é o delete. Isso vocês encontram supostamente, dependendo do teclado, mas supostamente do lado direito, no canto superior, em cima. Aqui o meu está bem baixo, após as propriedades, está aqui apagar. Não sei se no caso de vocês vai estar assim embaixo, mas vocês verificam, aqui está apagar. Então eu vou apagar esses 4 ficheiros, eles foram apagados. Nesse caso aqui, como a minha lixeira ainda está em processo de eliminação as coisas que estavam lá, eu não sei se ele vai eliminar o que eu já apaguei. Se vocês fizerem no teclado um Ctrl+Z, Ctrl+Z são a tecla que a gente usa para fazer o retroceder. Então aqueles ficheiros que eu apaguei, eles voltaram aqui para o ecrã, como vocês podem verificar. Justamente eu fiz isso porque aqui está apagando ainda e eles apagariam esses ficheiros. Suponha que eu não queira apagar definitivamente, eles apagariam. Como eu disse, para fazer o retroceder é o Ctrl+Z. O Ctrl é uma tecla que está em teu teclado, que tá o Ctrl, tá C, T, R, L, que é a abreviatura para Control em inglês, Control. E aperta simultaneamente, ou seja, põe um dedo no Control e põe o outro dedo no Z ao mesmo tempo. Isso serve também para fazer um Ctrl+X, que é para cortar. O Ctrl+X é cortar, corta de um lugar e põe no outro, e guarda no outro. Ou Ctrl+S, que é para o save, salvar. Ctrl+V, que é para fazer um copy-paste. O Ctrl+C faz o copy, o Ctrl+V faz o paste. Então, isso tudo usamos no teclado. Podemos usar aqui também? Podemos. Mas no teclado tem todos esses atalhos que são muito mais rápidos. Nesse caso, eu vou clicar novamente, como tinha dito aqui, em apagar. E aqui na lixeira vai estar esses documentos.
O que vocês podem fazer também aqui, com o lado direito do mouse, como eu havia dito, vocês podem fazer um retroceder, que é essa palavra aqui, a primeira, não sei se no caso de vocês será a primeira. E elas vão voltar para o ecrã ali novamente, que seria a mesma coisa de eu ter feito aqui o Ctrl Z. Nesse caso, vou colocar todos esses documentos aqui, como eu havia dito. Se vocês quiserem selecionar os outros, vocês apertam essa mesma tecla que eu falei, que é o Ctrl, e aperta em cima delas. Eu não vou apagar aqui o caso, não vou tirar o icon do WhatsApp, porque eu vou falar também sobre isso. Então, pegar os outros ficheiros, vou arrastar, como falei anteriormente, vou soltar em cima dessa pasta. E vão todos para ali. O que eu queria falar aqui, como eu disse antes, sobre o atalho, seja do WhatsApp ou aqui do Itaú, por exemplo, ou desse programa aqui que eu uso para programação, que no caso aqui do Visual Studio também eu uso para programação de aplicações web ou aplicações Windows Desktop. Nesse caso, essa parte aqui, todos os outros ficheiros já vão cá para dentro, e o ambiente de trabalho, desktop, em português, significa ambiente de trabalho. Esse ambiente de trabalho vai ficar limpo, vai ficar uma coisa mais bonita. Não vai ficar esse monte de ficheiros e pastas que estava no início, quando nós visualizamos. Então aqui, o que eu queria falar sobre o WhatsApp? E antes de falar sobre essa parte, quando nós queremos pegar um icon ou algum ficheiro do ambiente de trabalho, do desktop, é só clicar do lado esquerdo do mouse, do rato, e arrastar para onde queremos. Que foi da mesma forma que eu estive fazendo assim anteriormente o tempo todo. Ou se querem vários, seleciona e muda eles de lugar. Simplesmente seleciona para selecionar, como falamos inicialmente, o lado da aplicação do WhatsApp. Suponha que vocês não sabem onde é que essa aplicação foi guardada no momento da instalação. Vocês querem saber onde é que foi instalado, porque isso aqui, como nós vemos aqui essa setinha, isso é só um atalho. Um atalho significa é algo que está aqui, mas que ele não existe aqui. É só um atalho para você entrar na aplicação que está guardada em alguma parte. Esse atalho você pode apagar daqui do ambiente de trabalho, que ele nunca será apagado do computador, porque ele está instalado em algum lugar que isso, na hora da instalação, ou você decide, ou o próprio instalador, o próprio executável, decide onde é que vai ficar. Por norma, tem que criar aplicação, já diz aonde que normalmente isso deve ficar instalado. Então, clicamos no lado direito do mouse, do rato, aqui, em cima do icon. Icon são todas essas pequenas aplicaçõezinhas que vocês veem no ecrã, porque esses icons são aplicações, na verdade. Um ficheiro é uma aplicação, uma file, um PDF, qualquer um dos outros, são todas aplicações criadas ou pela Microsoft ou outro tipo de empresa. Então, clicando aqui do lado direito em cima do ícone da aplicação do WhatsApp, a gente vem aqui embaixo em propriedades. Isso aqui significa propriedades, é mesmo a última palavra no meu caso. No caso de vocês, dêem uma olhada. Disse mesmo propriedades. Em inglês seria property. Clica em cima, parte que instala, né? É onde o que nós utilizamos para fazer a instalação de uma aplicação. O executável executa esse processo. A palavra executável, ou seja, executa alguma coisa, seria, por exemplo, se alguma pessoa perguntasse assim, tentando explicar o que significa o executar, talvez eu sei que algumas pessoas não entendem o tipo de palavra porque não é muito comum de uso. Então, se a pessoa perguntar qual é a função que você executa em seu trabalho. Então, suponha que eu seja uma empregada de uma loja de roupa. Se alguém perguntar para mim qual é a função que eu executo, porque eu poderia executar, quais funções eu poderia executar numa loja de roupa? Poderia ser numa repositora, poderia estar na caixa, fazendo os recebimentos, poderia ser na gestão, na administração. Então, teria várias coisas. E eu poderia dizer, por exemplo, eu sou a vendedora, sou a pessoa que estou ali no atendimento ao público, perguntando para os clientes se necessitam de alguma coisa, ajudando, buscando novas peças. Então,
atendimento ao público. Essa seria a função que eu executo. Pegamos toda essa parte fora o nome do executável. A gente vai aqui no ficheiro e a gente vai tentar abrir qualquer outra pasta. Por exemplo, deixa eu pegar essa aqui que já está aberta. Aqui em cima eu vou clicar na parte de busca. Essa parte aqui vou apagar só para mostrar novamente. Aqui ele está dentro do desktop, no ambiente de trabalho, como eu falei, que tem lá só essas pastas ainda. Eu clico aqui em cima no buscador e faço um Ctrl V no teclado, ou eu simplesmente chego aqui e coloco inserir. E ele vai inserir o caminho. Ou você clica no Enter do teu teclado, ou você clica aqui nessa setinha direita. E ele vai aqui. E aqui está o nosso famoso executável do WhatsApp, que é o que está aqui. Então, quando nós quisermos saber onde é que alguma aplicação foi instalada, simplesmente nós podemos clicar do lado direito do rato do mouse, clicamos em Propriedades e o caminho que está na parte aqui do atalho, a gente simplesmente não clica na parte do executável, não esquecendo que a gente não pode copiar aqui as aspas. Então, tirando a parte do nome do executável, a gente copia aqui, faz um Ctrl C ou simplesmente copiar, chega aqui numa outra pasta do Explorer, pode clicar aqui ou simplesmente pode vir aqui na anterior que a gente já tinha clicado, no buscador, e você pode aqui na parte da busca ou clicar em inserir ou com o teclado Ctrl V e ele coloca inserir. Aqui pode, como eu falei anteriormente, dar um Enter no teclado ou na setinha que costuma ficar aqui do lado direito. E aqui uma outra coisa, como aqui tem muitos ficheiros onde foi instalado a aplicação do Itaú, que poderia, por exemplo, aqui você vê o nome do executável e a gente já vê que ele está aqui, correto? Pronto. Mas suponha que ele estava lá embaixo. Você pode simplesmente copiar ele aqui, que é Itaú alguma coisa, copiar. Eu copiei com o teclado, mas posso copiar aqui. E a gente vem aqui nessa parte de busca, clica aqui, olha. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho, é só clicar aqui e arrastar para o lado. A gente clica aqui e a gente faz um Ctrl V, ou a gente faz aqui, deixa eu apagar, ou a gente faz aqui com esse inserir. E o que ele vai fazer? Ele vai achar aqui para ti. Vai mostrar onde é que está. E aí, se for um caso de abrir, seria só dar 2 cliques. Eu não vou clicar porque a aplicação já está instalada. E aqui nós conseguimos ver também que o executável está aqui. Mas se fosse mais para baixo, a gente poderia, com o scroll aqui, ó, abaixar e ver onde é que está o executável. Mas suponha que tivesse aqui 1.300, 2.000 e tal, 2.000 e tal ficheiros, em vez de fazer o scroller aqui e abaixar para procurar, era só clicar aqui. Alguma dúvida no que eu falei, pode pausar o vídeo, voltar lá atrás, dar mais uma olhadinha. Talvez essa última parte não tenha sido tão básica sobre olhar onde é que as aplicações foram instaladas. Vou fechar aqui. Mas a ideia era mesmo falar sobre aquela parte inicial das layers, de como fazer o login. E a parte mais do final era mesmo só para dar uma noção básica de onde é que as aplicações ficariam instaladas. E também só para acrescentar aqui, quando vocês quiserem abrir alguma coisa, vamos supor que vocês queiram abrir algum ficheiro, é só clicar aqui, ó, no icon do Windows. E aqui vocês podem escrever no teu teclado o que é que vocês querem. Eu vou escrever aqui, por exemplo, o Words, que é o ficheiro que a gente possivelmente quer abrir para escrever alguma coisa. Tudo que a gente quiser, a gente pode escrever aqui. Ele vem, mesmo no Windows XP ou algum outro Windows anterior, é sempre aqui no botão do Windows que a gente clica. Os outros já tem esse quadradinho para fazer aqui a busca.
no Windows 10 não tem, a gente começa a escrever que automaticamente ele aparece. Ou você dá um Enter, ou você dá um clique aqui no Word, depois o ficheiro será aberto. E numa aula posterior, eu até pensei que a gente pode falar um pouquinho para pessoas que não têm noção sobre como escrever uma carta, ou como fazer uma apresentação. Vamos supor que você trabalha numa empresa de uma pequena secretária, ou tem que escrever algum e-mail, enviar cartas para outras pessoas, ou a gente pode usar o Word para enviar uma carta por e-mail, por exemplo, um ficheiro anexado, ou podemos usar o PowerPoint, que são os slides de apresentação, como eu fiz na aula anterior. Nesse caso, a gente pode, numa próxima aula, ver como nós podemos fazer essa parte e não somente abrir e depois criar um PDF para ficar tudo organizado, mas também como é que nós utilizamos todas as partes, como, por exemplo, a gente escreve um texto qualquer, nós vemos qual é o tamanho da letra, o tipo de letra, cores, tamanhos, colocar em letras mais fortes ou sublinhada, várias coisas, como fazer um índice. Então são coisas muito básicas. Minha intenção inicial no grupo era mesmo proporcionar a pessoas que quisessem criar um website, explicar sobre isso. No momento assim, eu vou explicando, dando uma noção básica sobre computador, mas mais à frente a gente vai ver isso também, sobre uma página web, uma coisa simples, uma página só para a pessoa aprender como é que se faz e depois futuramente, claro, aprender a fazer sozinho com mais páginas em vez de uma só. Espero que vocês tenham gostado. Gostaria que vocês deixassem comentários, não só comentários bons, mas também críticas. Bom, críticas pode ser sempre construtiva ou destrutiva, né? Mesmo que não seja uma coisa tão boa, alguma parte que você não gostou, porque isso faz a melhoria. Depois posso ver que posso melhorar. Então eu gostaria que vocês comentassem, por favor, e deixassem a opinião. Muito obrigada e até a próxima!